Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver uma implementação de classificação binária via regressão logística na linguagem R. Então, eu peguei um conjunto de dados desse repositório que está exatamente nesse endereço aqui, ó. Esse repositório é muito bom, eu recomendo que vocês deem uma olhada, tem diversos conjuntos de dados aqui para diferentes propósitos, tem muitos para classificação, para regressão e outros propósitos, tá? E aí eu selecionei esse conjunto de dados aqui, ó, e na hora que você entra na página do conjunto de dados, ele vai ter algumas informações sobre o conjunto de dados. Por exemplo, aqui está dizendo que os dados foram extraídos de imagens que foram retiradas de notas verdadeiras e falsas, e para digitalização foi utilizada uma câmera industrial, foram obtidas imagens de 400 por 400 pixels, tá? E basicamente aqui a gente não tem acesso às imagens no conjunto de dados, mas sim às features, ou seja, as características extraídas das imagens, tá bom? A partir da transformada de wavelet. E aqui essas características são descritas. A primeira é a variância da transformada de wavelet da imagem, depois a simetria, a curtose, a entropia, tá? E a quinta variável seria a resposta, que é a classe. Aqui eu tenho a pasta onde está o conjunto de dados, que eu poderia baixar aqui, tá? Mas eu preferi copiar o endereço e colocar à direita o nome exato aqui do arquivo igual estava lá, tá? Esse especificamente é em TXT, mas tem alguns que estão em CSV, tá? E aí eu coloquei aqui reader igual false, e na verdade esse não tinha o nome nas colunas, né? Então se eu colocasse igual a true, ele ia considerar a primeira linha lá como o nome das colunas e eu ia perder uma observação. E o separador entre as colunas seria vírgula nesse caso. Aí você tem que ver de cada data frame para fazer a leitura corretamente, beleza? E aí eu coloquei o nome das colunas aqui conforme estava descrito lá, beleza? Naquela página que eu acabei de mostrar para vocês. Então fiz a leitura, aqui eu defini o nome das colunas e aqui a gente pode ver o conjunto de dados, tá? Tá aqui as 4 variáveis regressoras ou independentes e aqui a nossa variável resposta, que é a variável binária e classe. 0 seriam notas verdadeiras, tá? E 1 seriam notas falsas, beleza? A gente tem 1372 observações nesse conjunto de dados, tranquilo? E aí eu fiz um pré-processamento aqui, ó. Primeiro eu apliquei o comando apply aqui, simplesmente entro com o nosso data frame, aqui eu digo se eu quero aplicar uma determinada função nas linhas ou nas colunas. Quando eu coloco 2 eu quero fazer isso nas colunas, tá? E o que eu quero fazer é transformar todas as colunas em numéricas, beleza? Então pronto, tá feito. Só que quando eu faço isso ele modifica aqui tudo para uma matriz de variáveis numéricas, e aí eu quero voltar isso para data frame, beleza? Fica mais fácil de a gente trabalhar os comandos que eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou fazer o seguinte, só para plotar, eu estou transformando a coluna class, que seria a nossa variável binária que a gente quer prever, em fator, só para fazer 2 gráficos. Primeiro esse pairs aqui, ó, eu estou plotando esse data frame aqui em diagramas de dispersão, só que eu estou definindo a cor aqui de acordo com a classe, beleza? Aí de certa forma a gente já consegue ver aqui a relação entre as variáveis independentes, variância, assimetria, curtose e entropia, com a classe, a nossa variável resposta. Então basicamente eu vejo aqui quando eu tenho uma variância mais alta, eu tenho as notas verdadeiras. Quando eu tenho uma variância mais baixa, eu tenho as notas falsas, beleza? Mesma coisa para a simetria. A curtose tem um efeito parece que contrário aqui, né? E a entropia parece que não tem um efeito tão importante aqui. A gente consegue ver também aos pares, né? Por exemplo, uma linha por aqui assim, ó. Talvez eu conseguiria separar bem aqui, quando eu estou trabalhando com 2 variáveis regressoras, no caso a variância e a simetria, né? As notas que são falsas, que seriam as azuis, das verdadeiras, que seriam vermelhas. As verdadeiras têm mais assimetria e mais variância. E tem um outro gráfico que eu vou fazer também, que é esse DigiPairs aqui, que é do pacote ggali, que eu acho que é um gráfico bem interessante. Ele tem uma ideia parecida com isso, só que ele vai dar para a gente mais informação. Além dele dar esses diagramas de dispersão aqui, ele vai dar as densidades dentro de cada variável regressora, considerando as 2 classes, tá? Vai dar as correlações aqui entre as variáveis regressoras e considerando a resposta aqui, ele vai dar aqui o boxplot para
cada uma das classes, né? Ou seja, nota verdadeira e nota falsa para cada variável. Então perceba aqui, ó, aqui a variância, a gente confirma que a gente tinha visto lá, né? Quando eu tenho uma variância maior, a nota é verdadeira, uma variância mais baixa, a nota é falsa. A variância da transformada de wavelet das imagens, beleza? Mesma coisa para simetria, tá? E cortoses já não está tão claro, lá eu achei que poderia ter um efeito, mas aqui eu estou um pouco em dúvida. Eu acredito que pode ter um efeito, né? Por causa que o terceiro quartil está mais alto, mas a entropia aparentemente eu acho que não tem um efeito. A gente vai confirmar com os modelos que a gente vai testar daqui a pouco. E aí eu disse que eu tinha transformado em fator aqui a coluna resposta só para plotar, então vou voltar com ela aqui para numérica. E aí eu fiz aqui de uma forma que é bem característica quando a gente está trabalhando com classificação, porque depois, se você pegar um exemplo que você tem lá sim ou não, por exemplo, escrito com qualquer caractere, você pode colocar dessa forma aqui utilizando o comando if else. Basicamente nesse comando você vai entrar aqui com um teste. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando aqui, ó, se cada elemento ali da minha coluna classe, do meu data frame, for igual a 0, eu vou colocar igual a 0, só que aqui, né, é categórico, é fator, e aqui eu estou colocando como 0 numérico. E caso contrário, se não for 0, eu vou colocar como 1 numérico, beleza? Então, quando está entre aspas, aqui no R ele considera como fator ou categórico, e aqui, lógico, como numérico. Então, pronto, já fiz essa transformação, e aí a gente pode trabalhar aqui, primeiro, a divisão dos nossos dados em treino e teste. Então, eu coloquei aqui um setseed1 para permitir a reprodutividade do código, beleza? E aqui eu estou separando 80% das observações para treino, beleza? Então estou indexando meus dados aqui nessas linhas que eu sorteei para treino, e aqui eu estou separando o restante para teste, beleza? Agora nós vamos fazer o nosso primeiro modelo. Eu vou começar aqui bem simples com um modelo de regressão logística simples, ou seja, em função de uma variável só. A gente viu lá graficamente que a variância é a variável, parece que é a mais importante, né? Então eu coloquei aqui a classe, ou seja, se a nota é falsa ou verdadeira em função da variância. Como a nota falsa está categorizada lá como 1, o objetivo aqui é prever a probabilidade de ser falsa, beleza? E aqui eu estou utilizando o comando glm, que é uma função aqui base R, tá? Que é para obtenção de modelos lineares generalizados, tá? Isso aqui é uma classe de modelos que eu posso trabalhar aí com diferentes distribuições de probabilidade. O nosso curso não tem o objetivo de varrer todos os modelos lineares generalizados. Basicamente a gente vai trabalhar só com binomial. É uma outra disciplina à parte que a gente poderia trabalhar, mas não é o objetivo aqui do curso de aprendizagem estatística. Então, como eu quero fazer uma classificação binária, né, eu vou entrar aqui com a distribuição binomial em family, tá? Nesse argumento family. Sempre que a gente quiser fazer regressão logística, a gente vai fazer isso daqui. E aqui eu entro com os dados de treino, beleza? Eu chamei esse modelo de fit1, e aqui eu vou dar um summary nesse modelo, e basicamente aqui, ó, a gente vai ter um teste que a gente chama de teste de Wald. É basicamente um teste Z, a gente pode interpretar ele de forma similar ao que a gente fazia para o teste T, né? Eu tenho uma constante e um coeficiente aqui que é linear para o logaritmo da razão de chance, conforme eu discuti com vocês na aula teórica. E aqui a gente vê que a gente tem significância, um p-valor muito baixo aqui para esse coeficiente, tá? Então é estatisticamente significativo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar a minha resposta classe em função da variância. Então percebo aqui que variância mais baixa, eu tenho a nota classificada como falsa, beleza? E variância mais alta como verdadeira. E aqui eu vou adicionar o nosso modelo, ó. Então estou pegando do fit1 os coeficientes 1 e 2, que são basicamente aqui o intercepto e o coeficiente linear, tá? Colocando o modelo da forma que eu mostrei para vocês na aula teórica. Então, basicamente, aqui eu consigo ver como que está o nosso modelo de regressão logística em relação a essa variável regressora, né? A gente percebe que uma variância aqui para baixo de 0, mais ou menos, ele está classificando a nota como falsa. Uma variância acima de 0, ele está classificando como verdadeira. E outra informação sobre esse modelo aqui é que ele é um modelo invertido em relação ao que a gente tinha visto na aula teórica, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem um coeficiente aqui da nossa variável regressora negativo, então ele fica com esse S ao contrário, esse formato de S ao contrário, tá? E aí tem uma outra
forma de plotar esse modelo aqui com o ggplot. Então eu entrei aqui com as características do nosso gráfico, primeiro o data frame, dados de treino, tá? E aqui a estética do gráfico, o que é x e o que é y, né? Aqui eu entrei com os pontos, tá? E aqui eu estou simplesmente estimando o modelo com a função glm que tem aqui nesse comando geoSmooth do ggplot, tá? E aí eu seleciono a família novamente, mesma coisa. Então tá aqui o nosso gráfico, o mesmo gráfico que eu plotei lá, só que aqui o legal é que a gente tem o intervalo de confiança, beleza? Para a média aí da probabilidade prevista. E agora é o seguinte, nós vamos fazer uma previsão aqui, considerando os nossos dados de treino. Então, quando eu vou fazer previsão aqui para um modelo linear generalizado, eu tenho que entrar com o tipo de previsão que eu quero fazer. Nesse caso, eu quero prever a resposta, que vai me dar a probabilidade prevista, igual eu mostrei para vocês na aula teórica. Então, na hora que eu venho nesse resultado que a gente obteve aqui, ó, eu tenho a probabilidade para cada uma das linhas dos dados de treino, tá? Então, por exemplo, para a nossa primeira linha lá dos dados de treino, eu tenho a probabilidade de 0,878 da nota ser falsa, beleza? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função if-else aqui para classificar como 1 aquelas probabilidades, ou seja, aqueles valores previstos que forem maior que 0,5. E para classificar como 0, ou seja, a nota verdadeira, caso contrário. Beleza? E aí uma forma da gente visualizar aqui os resultados do nosso modelo, primeiro para os dados de treino, é a partir da matriz de confusão, tá? Eu vou utilizar o comando table aqui e vou entrar aqui com os valores reais, tá? Que é a nossa coluna das classes lá dos nossos dados de treino, e aqui vou entrar com os valores previstos. E aí na hora que a gente abre aqui a nossa matriz de confusão, basicamente aqui, ó, nas linhas eu tenho a realidade. Então o 0 aqui o que seria a nota verdadeira e aqui o que seria a nota falsa. E aqui eu tenho o previsto pelo nosso modelo. Então aqui eu tenho o que foi classificado como 0, ou seja, como nota verdadeira corretamente. Aqui o que foi classificado como nota falsa corretamente. Aqui é o que a gente chama de falso positivo, tá? Porque seria aqui notas verdadeiras, mas ele classificou como falsa. É falso positivo no sentido de que 1 eu considero positivo, tá? Toma cuidado aí para fazer essa distinção aqui em relação ao que é os nossos dados, né? E o que é o nosso exemplo. Porque aqui eu poderia pensar se fosse um outro caso de uma doença, né? Então, se eu estou querendo detectar a doença, falso positivo, né, seria uma pessoa que é normal e eu estou detectando ela como doente, beleza? Então, nesse caso aqui, o falso positivo no sentido de que o meu positivo, o meu sucesso é a nota falsa, tranquilo? E o falso negativo são aquelas notas que são verdadeiras, mas o nosso modelo classificou como falsa, tá? Então, basicamente, 82 mais 90 seria o que o nosso modelo errou aí das 1098 observações de teste. Então, somando o que ele acertou e dividindo por todos os dados aqui de treino, a gente tem, de certa forma, aqui a proporção da variabilidade explicada pelo nosso modelo, de 0,84%. Então, só considerando a variância, né, a gente teve aí uma proporção relativamente alta, mas dá para melhorar, logicamente, incluindo mais variáveis. Mas antes de considerar mais variáveis, nós vamos testar esse modelo considerando os dados de teste. Então, primeiro eu vou plotar aqui os dados de teste e vou adicionar aqui o nosso modelo para ver como que ele está em relação aos dados de teste, também via ggplot. E aqui da mesma forma eu vou fazer a previsão, tá? Só que aqui eu estou considerando aqui os dados de teste, tá? E o meu modelo estimado com os dados de treino, beleza? E aí eu transformo isso em valores binários a partir da probabilidade prevista e faço aqui a nossa matriz de confusão para os dados de teste, tá? E aí eu vejo aqui que eu tive 19 falsos positivos e 22 falsos negativos, tá? E aqui a gente pode ver a nossa capacidade de explicação aqui da variabilidade dos dados, tá? De 0,85. Isso aqui é como se fosse um pseudo R ao quadrado aí. Na verdade, o R ao quadrado, coeficiente de determinação, para regressão logística tem várias formas de calcular, tá? Essa seria uma das formas aí, uma forma muito comum em aprendizagem de máquina e em aprendizagem estatística, beleza? Beleza, agora nós vamos considerar um segundo modelo em função de duas variáveis. Além da variância, eu estou considerando aqui a assimetria. Então não vai mudar muito a sintaxe de tudo que eu coloquei ali, tá? Eu chamei esse modelo de fit2. A gente vê aqui que as duas variáveis são
estatisticamente significativas, beleza? E aqui eu vou fazer a previsão para os dados de treino, tá? E a matriz de confusão. Basicamente, a gente vê aqui que a gente errou 56 mais 72, então a capacidade de previsão aqui aumentou um pouquinho, tá? Aqui primeiro para os dados de treino, né? Na verdade, é a capacidade de explicação da variabilidade dos dados, mas tudo bem. E aqui eu fiz um gráfico diferente. Eu fiz um gráfico aqui, como se fosse um gráfico de contorno, separando aqui a área em função dessas duas variáveis, onde o nosso modelo vai prever a nota falsa e onde o nosso modelo vai prever a nota verdadeira, beleza? Então, eu fiz primeiro aqui um grid, uma malha de 100 por 100, tá? Considerando o mínimo e o máximo dessas duas variáveis aqui que a gente está trabalhando, tá? Dá um grid aí de 10.000 observações, né? E aí eu vou fazer a previsão para toda essa malha. E aí eu vou fazer aquela parametrização para considerar essa probabilidade prevista em valores binários, em 0 ou 1. E aí nós vamos definir isso como sendo um fator, só para a gente conseguir plotar aqui com o ggplot em cores diferentes, beleza? Então eu estou plotando aqui, ó, primeiro com os dados do grid, a nossa malha, tá? E aí eu coloquei um tamanho bem pequeno aqui dos pontos, tá? E depois eu vou plotar os dados de treino por cima, beleza? Com um tamanho maior. E aqui eu simplesmente coloco algumas características do nosso gráfico. E aqui a gente percebe que essa linha aqui, ó, é a linha que divide nosso espaço aqui das features, né, da variância e da assimetria, seria o nosso espaço de decisão, né, nas duas classes. Então, o verde aqui seria essa malha verde, nesses pontos bem pequenos, seria a classe 1, que seriam as notas falsas, e o 0 seriam as notas verdadeiras, que está aqui em vermelho, beleza? E a gente percebe aqui, ó, que nos nossos dados de treino, a gente tem vários pontos em verde por aqui, que seriam os pontos que o nosso modelo classificou errado. Classificou como verdadeiro, mas na verdade, como nota verdadeira, mas na verdade são notas falsas. E aqui em vermelho, esses pontos que estão na região 1 aqui, na região verde, né, são aquelas notas que foram classificadas como falsas, mas na verdade são verdadeiras, beleza? Então nosso modelo tem um erro, talvez por não considerar mais uma variável que a gente poderia, uma ou duas variáveis que a gente poderia considerar, que a gente vai agregar ao modelo daqui a pouco. Mas de forma geral, a gente tem um modelo interessante aí que acerta para a maioria dos pontos, tá? E a gente percebe também que o modelo de regressão logística é um modelo linear, tá? Se você quiser testar, você pode testar aqui o seguinte, ó, fazer um modelo com curvatura na regressão logística. Então eu poderia colocar aqui, ó, variance ao quadrado e a mesma coisa, tá? Para skewness, para assimetria, tá? E aí a gente poderia ver esse modelo dessa forma. A gente percebe que a gente vai pegar aqui uma curvatura, né? E a gente, lógico, consegue testar a significância aqui, só o termo quadrado aqui dá a simetria que foi significativa, então poderia remover da variância para tentar melhorar o ajuste, né? Mas basicamente eu vou deixar o modelo linear aqui, porque se você quiser trabalhar dessa forma, pode, mas a gente vai perceber daqui a pouco que ao acrescentar mais uma variável, a gente vai conseguir melhorar ainda mais o modelo, tá? Então vamos trabalhar aqui de forma linear. Eu vou até rodar de novo aqui, porque eu tenho que testar esse modelo linear, beleza? Então vamos fazer o teste aqui. Então simplesmente eu vou pegar o nosso modelo e fazer a previsão para os dados de teste, tá? Da resposta. Depois eu vou parametrizar isso em valores binários. E aqui eu vou fazer a nossa matriz de confusão. E aqui a gente consegue ver que esse modelo conseguiu prever 0,89 de proporção dos dados de teste corretamente. E aqui eu ploto da mesma forma esse gráfico para os dados de teste. A gente consegue ver aqui quais observações que ele preveu errado, tá? Beleza. Um outro gráfico que eu fiz aqui seria o gráfico da nossa função de regressão logística em superfície. Nesse caso aqui, em função da variância e da assimetria, beleza? Então, aquele gráfico de superfície que eu estava fazendo para regressão, também posso ter ele aqui para regressão logística. Acho que fica bem interessante. Eu não vou explicar muito porque eu expliquei bastante isso daqui nos vídeos que eu fiz de regressão. Se vocês quiserem voltar lá, tá? Para ver, basicamente a gente faz uma malha, depois faz a previsão dessa malha, avalia essa malha aqui numa escala de cor, tá?
e depois a gente plota isso em perspectiva. Então a gente vê como que fica a nossa função aqui de regressão logística da probabilidade da nota ser falsa em função da variância e da assimetria. Fica bem interessante o modelo aí, né? E agora nós vamos treinar um terceiro modelo. Esse modelo eu fiz ele em função de todas as variáveis regressoras, exceto da entropia. Então quando eu coloco aqui o ponto, ó, dessa forma, eu estou considerando todas. E aí se tem alguma que eu quero excluir, eu coloco menos essa variável. Por que eu excluí a entropia? Se você quiser até testar com ela e depois fazer um quarto modelo sem entropia, pode testar, incluindo a entropia, é só fazer isso daqui, tá? Mas eu já testei e estou adiantando para vocês que ela não foi significativa e o modelo ficou pior com essa variável, então eu preferi já adiantar para vocês aqui fazendo esse último modelo nosso considerando 3 variáveis, tá? Que são aqui a variância, a assimetria e a cortoses da transformada de wavelet, beleza? As 3 são significativas, tá? E aí para a gente ver a capacidade do nosso modelo, vamos fazer uma previsão primeiro para os dados de treino, transformar isso em 0 e 1, depois fazer a nossa matriz de confusão, e a gente vê aqui que ele classificou apenas 12 notas de forma errada. Então ele tem uma capacidade aqui de explicação aqui dos dados bem alta, de quase 0,99 de proporção, beleza? E aí vamos testar esse modelo, né? Eu simplesmente vou prever aqui com os dados de teste, transformar isso em binário, essa previsão que é probabilística em binária, beleza? Depois fazer a matriz aqui de confusão. E a gente vê que para os dados de teste ele só errou para 2 notas, tá? Então a capacidade aqui ficou bem alta, né? 99% aqui de explicação da variabilidade dos dados, beleza? Para esse terceiro modelo, né, que logicamente é o melhor pelo que a gente viu aqui, eu não plotei porque a gente tem 3 variáveis, tá? Mas daria para plotar, era só fixar uma das variáveis, tá? Mas eu deixo isso aí para vocês. O gráfico também é mais para a gente entender, né? Acho que o mais importante é o nosso modelo fazer as previsões aí. E agora eu vou trabalhar com vocês aqui um gráfico que é bastante utilizado aqui para classificação. Na verdade, é muito utilizado na área médica para avaliar testes diagnósticos, tá? Que é a curva ROC, Receiver Operator Characteristic. Primeiro eu tenho que carregar o pacote aqui ROC-R. Se você não tem esse pacote instalado, instale, tá? E aí antes de explicar a curva para vocês, vamos entender o que eu estou fazendo aqui. Esse comando prediction, basicamente eu vou ver de certa forma a capacidade do meu modelo de previsão. Aí aqui basicamente eu tenho valores previstos que eu previ lá em cima, tá? E aqui os valores verdadeiros de treino da minha resposta. E depois eu vou ver a performance, tá? Desse objeto aqui, tá? Essas 2 funções aqui são do pacote ROC-R, tá? Então eu tenho que entrar com o objeto que eu obtive com a função prediction aqui para ver performance, tá? E aí eu vou entrar aqui com o que eu quero de resposta, tá? TPR seria taxa de verdadeiros positivos e FPR seria taxa de falsos positivos. E a curva ROC nós vamos plotar essas 2 métricas. Eu tenho que rodar essa linha antes, né? E agora sim a curva ROC, esse aqui seria para o nosso modelo 1, tá? Então aqui PRED 1 seria o modelo 1. A curva ROC, para os dados de treino aqui, nesse caso a gente está plotando aqui uma relação entre a sensitividade ou taxa de positivos verdadeiros, que foram verdadeiramente classificados como positivos, que nesse caso aqui são as notas falsas, né? Em relação a 1 menos a especificidade. A especificidade seria o verdadeiro negativo, que no caso seriam as notas que não são falsas, ou seja, as notas verdadeiras, e 1 menos a especificidade seria a taxa de falsos positivos, tá? Basicamente, a interpretação dessa curva é da seguinte forma: quanto mais reto tiver aqui, quanto mais próxima do ponto aqui superior esquerdo, digamos assim, do vértice superior esquerdo, coordenada 0 e 1, melhor vai ser a nossa curva, tá? Uma curva que eu tenho aqui, que ela vem reto até aqui nesse ponto e depois vai reto aqui na horizontal, seria uma curva de um modelo perfeito. E se eu colocar essa linha aqui diagonal em 45 graus, a gente teria aqui uma forma de comparar isso com um modelo que seria o pior, né? A curva ROC, ela vai variar, né, dessa linha aqui para cima, até nesse limite que eu falei com vocês aqui. E basicamente
basicamente a área abaixo dessa curva é de certa forma aquela proporção, né, de explicação ali da variabilidade dos dados que a gente calculou com base na nossa matriz de confusão, beleza? Que seria os verdadeiros negativos e os verdadeiros positivos somados dividido pelo total de dados, beleza? Que nesse caso aqui, para essa curva aqui, está dando 0,85 para os dados de treino, tá? E aqui, lógico, eu teria 0,5, seria o pior resultado para uma curva ROC, tá? Essa linha de referência que eu plotei aqui. E aí eu vou fazer a curva ROC também para os outros modelos, tá? Primeiro para o segundo modelo, que é em função da variância e da assimetria, e para o terceiro modelo, que inclui também a kurtosis, que foi o melhor modelo, beleza? Então a gente vê que ele ficou bem próximo da perfeição aqui, porque deu 0,98 de explicação, né, da variabilidade dos dados, ou seja, 0,98 de acerto, tá bom? E aqui é uma legenda só para a gente identificar os modelos. É bem chato de interpretar essa curva, né? Mas basicamente é pensar nessa questão da área, né? Ou então você fixa uma taxa aqui de falso positivo para ver para essa taxa de falso positivo quanto a sua curva ROC indica de verdadeiro positivo. E eu fiz a curva ROC também para os nossos dados de teste, beleza? Então aqui para o primeiro modelo, para o segundo modelo e para o terceiro modelo, tá? Que ficou aí 0,99, eu acho que de proporção de acerto para o terceiro modelo, e a legenda só para a gente conseguir identificar os modelos. Então esse foi o nosso vídeo de implementação da regressão logística binária na linguagem R, tá? Eu fiz aqui alguns gráficos interessantes com vocês e tentei mostrar para vocês aí 3 modelos, um de regressão logística simples e 2 de regressão logística múltipla. No final das contas, o melhor modelo foi o modelo que considerou 3 variáveis, beleza? Conforme a gente pode averiguar aqui pelas curvas ROC. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.